Eu quero começar com vocês, antes mesmo de ler o texto, falando sobre este início de ano. O ano está começando e sempre que o ano começa, nós começamos cheios de expectativas, não é verdade? Nós começamos olhando para o ano com muita esperança, para aquilo que nós podemos viver. E nós sempre queremos, neste ano, mudar. Nós queremos avançar. Nós queremos ser alguma coisa. Ou nós queremos deixar de ser alguma coisa. E a verdade é que nós queremos algo neste ano. Amém? Pouca gente quer, mas eu espero que você queira até o final deste culto, em nome de Jesus. E eu te faço uma pergunta simples. Por que as coisas que você deseja para este ano não foram realizadas no ano passado? Você já parou para pensar nisso? Porque existem coisas que você quer há mais de 10 anos e você ainda não conseguiu realizar. Existem coisas que você quer em si mesmo, na sua vida, na sua casa, na sua história, há muitos anos e você ainda não conseguiu ver a concretude dessas coisas. E eu tenho que te dizer, por muitas vezes nós não conseguimos realizar o que queremos, por causa do ambiente onde estamos inseridos. O ambiente onde estamos inseridos influencia em nossa vida, influencia muito na nossa vida. Eu vou te dar alguns exemplos. No trabalho, você quase está chegando atrasado, porque todo mundo chega, inclusive o chefe. Aí você olha a primeira vez e fala assim, nossa, fulano chegou atrasado. Você olha a segunda vez e fala assim, Beltrano também chegou atrasado. Você olha a terceira vez e fala assim, eu também vou chegar atrasado. E você acostuma com o ambiente, acostuma com o que está acontecendo, e você acha aquilo normal. Na faculdade, se você não fosse crente, você já estaria, jovem, quase caindo na tentação de colar. Todo mundo cola. Todo mundo cola e todo mundo tira boas notas porque cola. Ah, é só uma coladinha aqui. É só olhar uma prova aqui. É só uma consulta no chat GPT e rapidamente vou ter a resposta que eu quero. Se você não fosse crente, talvez você estaria sendo influenciado a isso. Mas vamos apertar um pouco mais a situação aqui. Vamos imaginar um estádio de futebol. Esse ambiente que é tão abençoado. Você vai na primeira vez no estádio de futebol e você assiste aquele jogo, acha legal, um bom entretenimento e tudo mais. Você vai na segunda vez e você já começa a cantar algumas músicas que normalmente você não cantaria, mas a torcida do time está cantando. Na terceira, na quarta vez, você já está junto com aquele povo todo xingando a mãe do árbitro. Verdade ou não? Perigoso. Os ambientes nos influenciam. E influenciam muito. Mas agora, eu faço uma pergunta para o seu coração, outra pergunta aqui. Se nós somos influenciáveis e influenciados por ambientes tão insignificantes, Geraldo, como trabalho, faculdade, um estádio de futebol, o quanto mais devemos ser pelo ambiente onde a glória de Deus está presente. O quanto mais devemos ser influenciados pelo ambiente onde o Senhor está presente. Onde o Senhor se move, onde o Senhor fala, onde o Senhor convence, onde o Senhor muda corações. E o Senhor está presente nessa noite, neste lugar, meu irmão. O Senhor está presente nessa noite no seu coração. E eu quero que você nessa noite, nesse ambiente da glória de Deus, seja mudado, transformado e saia daqui com compromissos firmes diante do Senhor. O meu objetivo aqui hoje é que você saia impactado pela santa e gloriosa presença de Deus. Agora sim, vamos ficar de pé, você que pode, e abrir a nossa Bíblia em Lucas, no capítulo 9. Lucas, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 28 ao verso 36. O Evangelho segundo escreveu Lucas. Nós vamos ler do verso 28
ao verso 36. Eu leio nessa versão que está na tela, a NVI, Nova Versão Internacional. Você pode acompanhar na versão que você tem, que você possui. E se seu filho está do seu lado, abra a Bíblia com ele. Nós não estamos tendo, no mês de janeiro, cultos infantis, mas mesmo assim, o seu filho também precisa aprender a cultuar junto de você. E precisa também aprender a abrir a Bíblia juntamente de você. Amém? Lucas, no capítulo 9, a partir do verso 28. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus chamou a Pedro, João e Tiago e subiu a um monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. E quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés, outra para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. E eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido, ouça-no. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si naqueles dias e não contaram a ninguém o que tinham visto. Vamos orar? Senhor, fale conosco. Nós estamos no ambiente da glória do Senhor. E o Senhor tem liberdade por meio do seu Espírito para mover neste lugar. Mover, Senhor, os nossos lábios, mover o nosso coração, transformar quem somos, transformar, Senhor, os nossos pés. Muda, Senhor, a nossa vida a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu querido. O que temos neste texto? Jesus chama os seus discípulos mais próximos para um tempo de oração. E com certeza este não é o primeiro episódio onde esses discípulos acompanham Jesus em oração. E Jesus os convida para mais um tempo de oração, mais um tempo de dedicação. E talvez, olhando cruamente, Pedro, Tiago e João poderiam considerar esse apenas mais um momento, onde sobem a um monte com Jesus para orar. Eles poderiam olhar para este momento e pensar que fosse mais um momento, onde Jesus ensinaria lições, onde Jesus ensinaria alguns preceitos, ou onde eles aprenderiam algo. E eles sobem aquele monte, e neste monte, no meio da oração, nós temos Jesus sendo transfigurado e suas vestes resplandecendo. Nós temos Moisés e Elias aparecendo. Nós temos Pedro querendo construir tendas. Nós temos o Pai falando e a voz sendo ouvida por todos. Tudo isso acontece em uma experiência que para os discípulos poderia ser apenas mais uma experiência de oração. O que acontece de fato neste texto, meus irmãos? Por que este texto é tão importante? Porque este texto nos mostra a manifestação da glória de Deus. Este texto nos mostra a manifestação desse Deus poderoso. E este texto nos ensina o que a glória de Deus revela. Eu quero que você, como eu disse, seja impactado pela glória de Deus. Mas eu quero que você entenda o que a glória de Deus revela. Ou o que a glória de Deus requer de você. Ou como se portar diante deste Deus tão glorioso. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Primeiramente, a glória de Deus revela que as Escrituras fazem sentido. Você já olhou para este texto e se perguntou: o que Moisés e Elias fazem neste monte? Talvez você já leu este texto e pensou: mas que coisa mais aleatória, Moisés e Elias num monte com Jesus, Pedro, Tiago e João. E nós precisamos, para entendermos o que eles faziam ali, entendermos quem eles são. Moisés
é o homem chamado por Deus para ser o grande libertador do povo de Deus. O homem chamado para libertar o povo do Egito. E o homem chamado para manifestar a glória de Deus no Egito. Porque nós vemos que este Deus levanta o seu povo no meio de um ambiente inóspito. E este Senhor manda pragas para fazer o seu nome conhecido, glorificado, mesmo por um povo estranho. Até mesmo aquele povo estranho conheceria a glória de Deus. E esse Deus leva o seu povo juntamente com Moisés ao deserto. Moisés não é só o homem escolhido para libertar o povo, mas ele é também o homem escolhido para receber de Deus a lei. O Senhor que tirou um povo do deserto, agora precisa ensinar este povo como andar, como caminhar, como viver. E para isso, o Senhor dá a lei ao seu povo, e Moisés é o legislador. Então Moisés é o libertador, Moisés é o legislador, Moisés é o homem que foi chamado por Deus para esta nobre missão. Mas, meus queridos irmãos, você sabe, Moisés não foi perfeito em sua missão. Você sabe que o Senhor uma hora chegou para este Moisés e disse: ei Moisés, vamos subir ao monte, e você vai avistar a terra, mas você não vai entrar na terra. E você não vai entrar na terra porque você desobedeceu. O homem da lei, o homem que libertou o povo, não era perfeito. Porque até mesmo da lei que Moisés recebera, ele não foi capaz de cumprir toda. Moisés foi insuficiente perante a lei. E é isto que a lei faz. A lei aponta para a insuficiência do homem, inclusive para a insuficiência do próprio Moisés. E a lei de Deus do Antigo Testamento aponta para a necessidade de alguém que a cumprisse perfeitamente. Grave isso no seu coração. A lei de Deus do Antigo Testamento aponta para a necessidade de alguém que a cumprisse perfeitamente. O outro personagem que nós temos aqui é Elias. Elias é outro homem presente neste monte de oração. E Elias foi o profeta de Deus chamado para colocar Israel em ordem. E você sabe que Elias não profetizou em um contexto fácil. O contexto em que Elias profetiza é de Acabe e a sua perversa esposa Jezabel. Este homem é chamado por Deus para dizer verdades a um homem que era omisso em sua missão de governar sobre Israel, e uma mulher que era perversa e queria dia após dia matar os profetas. Este é o contexto onde Elias está profetizando. E o Senhor chama este homem, e este homem profetiza. Esse homem vê mortos ressuscitando. Esse homem ora e a chuva para de cair. Ora de novo e a chuva cai. Esse homem vai para o monte com muitos profetas idólatras. Ora e o fogo cai dos céus. Mas esse homem também não era perfeito. E você sabe que Elias, depois deste episódio, em que desafia os profetas, corre do monte para a caverna, porque Elias tinha medo de Jezabel. E Elias, como o símbolo dos profetas, faz o que a profecia do Antigo Testamento tinha por função de fazer. Elias anunciava aquele que viria. Elias anunciava o tempo da redenção. Elias anunciava um Senhor bom e perfeito que viria para redimir todas as coisas. E o que temos neste monte? Nós temos um homem da lei, Moisés. Nós temos um homem da lei, Moisés, que não conseguiu cumprir a lei perfeitamente. Nós temos o homem das profecias, Elias, que não conseguiu ser perfeito em sua missão. E nós temos aqui a lei e os profetas diante de Jesus. E eu quero que você enxergue, meu irmão, a partir da sua leitura bíblica, que todo o Antigo Testamento aponta para Jesus. Nós temos os livros da lei e eles apontam para Jesus. Nós temos os profecias ou os profetas e eles apontam para Jesus.
E nós temos neste monte a lei e os profetas, a lei e as profecias, dizendo para Jesus que era o tempo da completude da redenção. Se você olhar comigo em sua Bíblia, você verá que Elias e Moisés estão conversando com Jesus a respeito de sua morte, a respeito da necessidade da morte de Jesus. O que eles estão fazendo é chegado o tempo, ou é chegado o cumprimento da lei, e é chegado o cumprimento da promessa. Nós estamos diante das Escrituras fazendo sentido, nós estamos diante da Bíblia fazendo sentido, porque se não houvesse Jesus, a lei seria vã. Se não houvesse Jesus, todas as profecias seriam vazias. Mas agora nós temos o Redentor diante dos homens. Nós temos Jesus, o homem perfeito, que cumpriu toda a lei e é o alvo de toda a profecia diante daqueles homens. E nós temos esta informação para o nosso coração e dizemos: as Escrituras fazem sentido. Quando nós nos deparamos com a glória de Deus, como estes homens depararam, eles perceberam que as Escrituras fazem sentido. O trabalho de Moisés, Geraldo, não foi vão. O trabalho de Elias não foi vão. De Isaías, Jeremias ou qualquer outro profeta não foi vão. Agora o Senhor dá sentido às profecias. Entender este texto é entender o plano da redenção de Deus. Entender este texto é entender que Deus, desde o princípio, desde a queda do homem, tem uma resposta para esse homem. Desde o tempo em que o homem pecou e foi distanciado de Deus, Deus já tem uma resposta para este homem. Em Gênesis 3, no capítulo 3, no verso 15, nós temos o próprio Deus dizendo: virá o descendente da mulher. Ele será ferido em seu calcanhar, mas ele pisará de uma vez por todas a cabeça da serpente. Este descendente da mulher não é Moisés, não é Elias, é Jesus de Nazaré. E este Jesus já pisou a cabeça da serpente. Este Jesus já venceu por nós, e este Jesus é a resposta, é a palavra, ele é o verbo vivo de Deus. E aqui vai um chamado ao meu e ao seu coração. Nós não podemos tratar este livro como apenas mais um livro. Você não pode tratar este livro como um livro de cabeceira. Você não pode ler este livro como apenas mais uma regra para o seu ano, ou apenas como mais uma meta para você se sentir bem. Você está diante da palavra de Deus. Você está diante do Deus vivo que fala ao seu povo. Você é povo de Deus, tanto quanto o povo de Israel. Você é povo de Deus, tanto quanto o povo que ele salvou e libertou do Egito. Você é povo de Deus e por isso precisa dar atenção à palavra de Deus. E talvez, meu irmão, você está nesse nível. Talvez você olha para a Bíblia e enxerga palavras vazias, distantes. Talvez na hora que a palavra de Deus vai ser pregada, você negligencia, você dorme. Talvez na hora que a palavra de Deus está sendo pregada, você é a pessoa que menospreza o que está sendo dito. E nós estamos sendo condenados por nossas próprias práticas. Nós estamos sendo condenados por nossas próprias práticas, porque criamos um coração insensível à voz de Deus. Deus está falando ao seu povo como falava anteriormente. Deus continua guiando o seu povo como guiava anteriormente. E nós devemos olhar para esta palavra todos os dias e dizer: Senhor, muda o meu coração. Senhor, muda quem sou. Senhor, direciona quem sou. Senhor, direciona os meus passos. Senhor, seja o Deus da minha casa. Senhor, seja o Deus da minha família. Porque as Escrituras fazem sentido. E se não faz sentido para você, tenha uma insensibilidade no seu coração que precisa ser quebrada. Ou talvez você está aqui hoje e nunca leu a palavra de Deus. Você está aqui hoje nos visitando e não conhece a Bíblia.
Talvez seja o seu caso. Mas eu oro, meu irmão, para que este ambiente da glória de Deus e o convencimento do Espírito Santo caia sobre você hoje. E que você não consiga mais viver os seus dias sem conhecer a vontade de Deus. A segunda verdade que nós temos é que a glória de Deus revela as nossas imperfeições. Veja bem, depois de ver o esplendor da glória de Deus, depois de ver um pouquinho de como será a eternidade, uma fagulha de como será a eternidade, Pedro acha ter tido uma ideia brilhante. Nem sempre o Pedro, mas sempre o Pedro. Acha ter tido uma ideia brilhante. Este homem é aquele, vamos abrir um parêntese aqui. Todo mundo conhece alguém que fala quando não devia falar. Quem conhece, levanta a mão. Esse alguém pode ser você, meu irmão. Esse alguém pode ser você, que fala na hora que devia ficar calado. Sabe, aí você olha para a pessoa e aquele olhar diz tudo, né? Olha para a pessoa e fala assim, tipo assim, fica quieto, sabe, sossega, para de falar. Todo mundo conhece alguém que mete os pés pela mão porque fala na hora errada. E esse alguém está aqui diante de nós. Pedro, nesse ambiente de glória, olha para Jesus e diz, bom é estarmos aqui. Que coisa boa estarmos aqui. Vamos fazer logo 3 tendas. Uma para Jesus, ele já vira arquiteto, projetista. Outra para Moisés, outra para Elias. Vamos habitar neste lugar. Pedro queria habitar na glória de Deus. E Pedro estava errado nisso? Não necessariamente. Mas o contexto diz muito sobre o que realmente queria Pedro. Pedro não queria puramente habitar na glória de Deus. Se você olhar na sua Bíblia depois, não precisa ser agora, os textos que antecedem este que lemos, tanto em Mateus, quanto em Marcos, quanto em Lucas, você verá que alguns acontecimentos acontecem. Pedro, por exemplo, aparece confessando Jesus, depois que Jesus pergunta quem o povo diz que ele é. Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus diz, sobre esta pedra construirei a minha igreja. Não é sobre Pedro, não é sobre quem os homens dizem, mas sobre a confissão. É sobre ele mesmo que a sua igreja será construída. Nós temos também, logo depois, o próprio Pedro, tentando dissuadir Jesus sobre a sua morte necessária. Senhor, não faça isso a si mesmo. Morrer para quê? Senhor, não faça isso a si mesmo de forma alguma, o Senhor deve fazer isso. E o Senhor reprime a Pedro, o Senhor o exorta, e o Senhor diz, arreda Satanás. Pois esta era a influência que pairava sobre Pedro naquele momento. E nós temos também, antes deste texto, Jesus falando aos discípulos, quais eram os requisitos necessários para aqueles que queriam vir ou segui-lo, ou serem seus discípulos. E Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. E quando nós olhamos para Pedro, o que ele quer é a glória sem cruz. E quando nós olhamos para Pedro, o que ele quer é a habitação celestial sem sacrifício. Quando nós olhamos para Pedro, ele quer este Senhor eternamente, mas não quer permitir que este Senhor seja o redentor de toda a humanidade. E é por isso que o texto de Lucas está dizendo que Pedro não sabia o que estava falando. Pedro não sabia a profundidade de suas palavras. E eu quero que você perceba o que a glória de Deus pode fazer conosco. A glória de Deus expôs as imperfeições de Pedro. A glória de Deus mostrou que este homem queria uma coisa sem outra. Ele queria glória sem cruz. Ele queria eternidade sem sacrifício. E a glória de Deus mostrou quem ele era. E ninguém respondeu a Pedro. Você pode olhar na sua Bíblia, ninguém responde a Pedro. O silêncio o responde. Ninguém fala nada. E ele mesmo vai perceber que ele está errado. E meus queridos,
Eu não sei se você já teve a experiência de chegar no seu quarto, ou um quarto da sua casa que você não abre de forma comum ou rotineira, e acender a luz daquele lugar. E na hora que você acende a luz, você olha, meu Deus, esse trem estava aqui. Eu estava procurando isso há tanto tempo. Ou você chega em outro ambiente e acende a luz e se depara com algo novo construído e diz, uau, que maravilha, que coisa mais linda. A luz revela, a luz mostra, a luz desvenda. E a glória de Deus desvenda quem somos. A glória de Deus mostra as nossas imperfeições. A glória de Deus mostrou as imperfeições de Pedro naquele dia e mostra a minha e a sua na noite de hoje. O Senhor está dizendo ao nosso coração que algumas coisas estão sendo trazidas à luz, para que o Espírito Santo santificador possa nos aperfeiçoar, meus irmãos. Existem coisas em nós que nós não enxergamos mais, mas quando nós nos aproximamos daquele que é resplandecente em si mesmo, nós enxergamos. Em outras palavras, você pode caminhar uma vida inteira em pecado, uma vida inteira em práticas que abominam a Deus, desagradam a Deus, testemunham contra Deus, e achar que está tudo bem, e achar que está tudo legal. Em outras palavras, você pode ser o cara que rouba no trabalho, que finge trabalhar, ou o cara que cola na faculdade, que burla na faculdade, ou faz em qualquer outro contexto coisas erradas. Mas a partir do momento em que você se aproxima da glória de Deus, as coisas que você faz e que não agradam a Deus são expostas e manifestas. E o Senhor está aqui nessa noite. O Espírito de Deus está aqui nessa noite. A glória reluzente do Senhor está aqui nessa noite. E o Senhor chama você à luz, meu irmão. O Senhor chama você à transformação. O Senhor chama você ao arrependimento, assim como me chama também. Todos nós temos coisas a nos arrependermos diante do Senhor. E nós precisamos tomar atitudes diante dessas coisas que o Senhor nos mostra. Uma última coisa que a glória de Deus revela é a pura e santa vontade divina. O verso 35 e 36, vamos ler novamente. 34. Enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu. Eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. E dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho escolhido. Em outras versões, eleito, em outras, amado. A ele ouvi. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isso somente para si. Naqueles dias não contaram isso a ninguém. Eles ainda estavam vivendo aquela experiência, Pedro ainda estava falando, e uma voz o interrompe. É a voz do Pai. Este é o meu filho amado. A ele ouvi. O Pai aparece aqui neste texto, testemunhando sobre o Filho. O Pai aparece aqui nesse texto, dando autoridade ao Filho. O Pai aparece aqui nesse texto, demonstrando o seu amor ao Filho e também demonstrando a vontade divina. E eu preciso explicar para você, caso você não saiba, nós temos um só Deus e três pessoas que formam uma triunidade ou trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nós temos neste momento o Pai manifestando a vontade divina e manifestando a vontade perfeita. A vontade e o plano perfeito de Deus para o homem. E das respostas ou das perguntas que tanto Pedro, Tiago e João faziam, ou que talvez Elias e Moisés tivessem ao longo de sua vivência e história, o Senhor tem todas as respostas para todas as perguntas. Se o povo precisava saber quem era Jesus, e se Pedro dizia ser ele o Cristo, o Pai diz, é o meu filho, a ele ouvi. Se Jesus diz ser melhor,
cogitar das coisas do reino do que das coisas da terra. O Pai diz: este é o meu filho, a ele ouvi. Se Jesus disse o que era necessário para caminhar com ele, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo, o Pai diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. E se Jesus disse que era necessário caminhar para Jerusalém e morrer pelos homens e ressuscitar ao terceiro dia, o Pai diz: este é o meu filho amado, a ele ouvi. A glória de Deus revela a pura e perfeita vontade de Deus. E talvez você está perdido, meu irmão, sem caminho na sua história. Talvez você está perdido na sua vida, sem saber para onde ir, ou sem saber como começar esse ano de 2026. E tudo que você precisa é se aproximar da glória de Deus. Tudo que você precisa é se aproximar da presença de Deus. Tudo que você precisa é se aproximar da voz do Senhor. Pois o Senhor é caminho, o Senhor é verdade, o Senhor é vida. Como pregou o pastor Joaquim no primeiro culto, o Senhor é a direção que precisamos. E este Senhor novamente está aqui nessa noite. E se você caminha sem direção, se você caminha sem norte, se você caminha sem rumo, este Senhor hoje quer te dar direção. E não só direção terrena, este Senhor quer te dar eternidade. Ah, meus irmãos, doce é a voz do Senhor, que autoriza o Filho, que envia o Espírito. Doce é a voz do Senhor, que um dia transformou quem somos, se você já conhece a Jesus. E se você não conhece, doce é a voz do Senhor, que chama você para perto nessa noite. Nós percebemos que a glória de Deus muda quem somos. Eu tenho que te dizer, dura coisa é caminhar longe do Senhor. Se aqueles discípulos caminhando tão perto ainda não percebiam a glória de Deus, imagina a gente que tenta caminhar longe, pastor Ebenezer. Pedro, Tiago e João, próximos, íntimos, chamado para tudo. Vamos subir o monte para orar? Bora. E está ali no meio daquele sono todo que eles estavam. E Jesus resplandece, transfigura o seu rosto, a voz do Pai vem e o afirma. E mesmo assim, Pedro, logo depois, o nega. É isso que aconteceu. Logo depois, Pedro ainda o negou. Se aqueles discípulos estavam tão perto e ainda não perceberam a voz e a glória de Deus, imagine você que quer caminhar distante e achar que está tudo bem. Nós precisamos nos aproximar da glória do Senhor. E este Senhor glorioso está aqui nessa noite. Eu convido você a colocar-se de pé. Não tem como, meu irmão, você encontrar-se com Jesus e permanecer o mesmo. Não tem como você encontrar-se com Jesus e não ter os seus atos mudados, não ter a sua vida transformada. Ou talvez um dia, você, na sua experiência, viu a glória resplandecente do Senhor, o esplendor da glória do Pai. E talvez assim como Pedro, você disse a si mesmo: eu quero habitar neste lugar, vamos fazer tenda, é bom estar aqui. Mas os dias se passaram, a luz que resplandecia em seus olhos não foi mais vista. E agora você está frio, distante de Deus, não sabe mais como caminhar. Mas este Senhor te chama para perto de novo. Este Senhor quer dar glória ao planejamento de 2026. Imagina que planejamento terrível será se Jesus não for o centro deste planejamento. Imagina que sonhos
terríveis você terá em 2026, se Jesus não for o seu maior sonho, se Jesus não for o seu maior plano. Eu convido você a fechar os seus olhos. Eu quero te dar alguns momentos para você falar com o Senhor, sabendo que você está no ambiente da glória de Deus. O Senhor diz que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali Ele está. O Senhor está aqui nessa noite, e esse é o ambiente da glória de Deus. Este é um pouco daquilo que vamos desfrutar na eternidade. E você já pode desfrutar aqui, meu irmão. Mas talvez o Senhor precisa quebrar essa insensibilidade, essa dureza do seu coração. Talvez o Senhor precisa quebrar essa coisa que você trouxe para perto e não consegue mais largar. Talvez o Senhor precisa quebrar essa falta de perdão, essa amargura, esse rancor que há em você.